dia, pessoal. Quem vos fala é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da retomada das nossas atividades. Vamos retomar o nosso conteúdo que a gente passou para vocês até a última aula presencial que a gente teve, certo? Então, a aula de hoje, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira, nós vamos fazer uma revisãozinha do último conteúdo que eu passei para vocês, certo? Lembrando que o último conteúdo que foi dado para vocês foi do nosso capítulo 4 do Hibbler, certo? Então, que é exatamente o capítulo que fala sobre carga axial, certo? Então, dando continuidade a esse conteúdo presencial, vamos retomar essas aulas remotas, primeiramente revisando essa última aula presencial que eu passei para vocês, certo? E em seguida nós vamos entrar no capítulo 5, que é sobre torção, certo? Então, seguindo aquele nosso cronogramazinho que eu passei para vocês, nós vamos iniciar a aula de hoje falando sobre tensão térmica, certo? Então vamos lá. Bem, antes de iniciar a aula, eu tenho que passar aqui para vocês algumas regras básicas de conduta com relação a esse nosso retorno de atividades remotas, certo? Então, o que eu tenho para falar para vocês sobre essas regras é o seguinte: para que possamos manter esse nosso ambiente harmonioso, respeitoso e seguro, é necessário observar essas regras que eu vou passar para vocês agora, certo? Então, para as nossas aulas assíncronas, que são aulas gravadas, certo? É recomendável que você escolha um local na sua casa que seja apropriado para vocês assistirem essas nossas aulas, certo? Então, se possível, separado de outras pessoas e das atividades que outras pessoas possam estar realizando dentro da casa de vocês, certo? Para que vocês tenham o máximo de atenção na nossa aula, certo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é a questão do não compartilhamento da gravação das aulas ou dos materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, pessoal, é terminantemente proibido você copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, certo? Nem criar qualquer trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Então, pessoal, isso daqui é só para vocês lembrarem que essa nossa sala de aula virtual nada mais é do que uma extensão da sala de aula presencial, certo? Então, como é uma extensão da sala de aula presencial, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege essa dinâmica, certo? Então, ao ter acesso a essas nossas aulas virtuais síncronas ou assíncronas, todos os alunos, assim como os professores também, estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal, certo? Então, essas são as regras básicas que a gente tem que seguir, certo? Agora, dando continuidade ao nosso conteúdo, lembrando que a nossa última aula presencial, a gente falou sobre carga axial e o último conteúdo que foi passado para vocês foi esse conteúdo relacionado à tensão térmica, certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade
a partir daqui, certo? Fazer uma revisãozinha desse conteúdo, mostrar uns exercícios para depois a gente entrar no conteúdo de torção, certo? Então vamos lá. Uma mudança na temperatura, ela pode provocar alterações nas dimensões do nosso elemento estrutural, certo? Se essa variação de temperatura ela for positiva, ocorre uma dilatação. Se a variação de temperatura for negativa, vai ocorrer uma contração do nosso elemento, certo? Experimentalmente, constatou-se que a relação entre a expansão ou contração do nosso material e a variação da temperatura, normalmente, ela ocorre de forma linear, certo? Então, para barras homogêneas e isotrópicas, o seu alongamento ele é em função do coeficiente linear de expansão térmica, que é o nosso alfa, certo? Que é o nosso coeficiente térmico. Bem, então com isso a gente tem que essa variação de comprimento, que é esse nosso deltazinho aqui, ele vai ser igual ao coeficiente de dilatação ou contração térmica vezes o comprimento inicial do nosso elemento vezes a variação de temperatura. Certo? Então, se a mudança de temperatura ocorrer em todo o comprimento, de modo que esse ΔT seja igual a um ΔTx, a equação anterior ela é aplicada para cada segmento da barra de comprimento dx, de modo que o nosso deltazinho ele vai ser igual à integral de 0 até L, que é o comprimento do nosso elemento, de alfa ΔTx dx. Elementos estaticamente determinados sujeitos à variação de temperatura, eles podem se deformar, mas não vão gerar tensões, certo? Então, nós temos esses dois tipos básicos de elementos estaticamente determinados e os elementos estaticamente indeterminados. Isso aqui a gente já viu que quando o elemento é estaticamente determinado, o número de incógnitas vai ser igual ao número de equações, certo? Quando esse elemento ele é estaticamente indeterminado, nós teremos o número de incógnitas maior do que o número de equações. Então, para esse segundo caso aqui, apenas as equações de equilíbrio não permitem que a gente consiga encontrar todas as incógnitas, certo? Além das equações de equilíbrio, nós precisamos também utilizar equações de compatibilidade. Esses elementos estaticamente indeterminados, sujeitos à variação de temperatura, eles se deformam e vão gerar tensões, diferente dos elementos estaticamente determinados. Certo? Então, agora vamos para o nosso exemplinho aqui, certo? Então, esse nosso exemplo 10, nós temos uma barra de aço, certo? Essa barra de aço ela está restringida nesses pontos A e B. Então, você tem esses dois suportes em A e em B. Inicialmente, ela está com uma temperatura de 30 graus Celsius. E aqui na questão ele diz que essa temperatura ela vai aumentar até uma temperatura final de 60 graus Celsius e pede para determinar a tensão térmica que é desenvolvida nessa barra quando você tem essa variação de temperatura, certo? Então aqui nós temos as dimensões da barra, ela tem um comprimento de 2 pés, certo? Que equivale a cerca de 60 centímetros. E as dimensões dela ela é uma barrinha de seção quadrada de 0,5 polegada por 0,5 polegada. Lembrando que uma polegada é igual a 25 milímetros. Além disso, ele dá aqui na questão o módulo de elasticidade do aço. Nesse caso, o módulo de elasticidade adotado foi de 200 gigapascal, certo? Então, pessoal, como é que a gente resolve essa questãozinha aqui? Vamos ver, né? Pessoal, para facilitar aqui o desenrolar da nossa questão,
eu estou utilizando um softwarezinho de matemática simbólica, certo? Que é o Maple. Esse softwarezinho aqui eu vou passar para vocês, vou disponibilizar para vocês no Google Classroom, certo? Esse softwarezinho ele vai ajudar muito vocês a desenvolver os cálculos que vocês vão precisar desenvolver nas questões, certo? É muito interessante esse softwarezinho aqui. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona, certo? Então, aqui eu fui colocando os dados da questão, né? Coeficiente de dilatação térmica do aço é igual a 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, né? Que é grau Celsius a menos 1. Temperatura inicial de 30 graus Celsius. Temperatura final de 60 graus Celsius. E eu já calculei aqui de cara a nossa variação de temperatura, que vai ser igual à temperatura final menos a inicial, que vai nos dar 30 graus Celsius. Coloquei aqui o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade eu coloquei já em Pascal, certo? Aqui no software a gente pode alterar a unidade, certo? Então aqui, normalmente eu escolho essa opção engenharia, certo? Que esse engenharia ele vai deixar aqui com duas casas decimais e uma potência de 10 elevado a 3, elevado a 6 ou elevado a 9, certo? Dependendo da unidade. Então eu gosto sempre de deixar nessa categoria de engenharia aqui, certo? Como é que eu cheguei aqui? Deixa eu repetir. Eu clico aqui com o botão direito. Aí vou em formatação numérica e aqui eu seleciono a opção engenharia. Aí que ele não está mudando, né? Por que ele não está mudando? Mudou, né? Pronto. Eu tive que dar um Enter aqui para ele atualizar o cálculo, certo? Pronto. Então ficou aqui nesse formato de engenharia. Então o módulo de elasticidade vai ser igual a 200 vezes 10 a 9 Pascal, né? Que é 200 gigapascal. E aqui eu aplico a forma para ele calcular primeiramente a nossa variação de temperatura, que é o nosso deltazinho T, né? O nosso delta T ele vai ser igual ao coeficiente de dilatação do aço vezes a variação de temperatura vezes o comprimento, certo? Então aqui ele automaticamente já pega todos esses valores aqui e já calcula o nosso delta T, certo? Então o nosso delta T calculado ficou em 360 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento, certo? E em seguida eu calculo o nosso deltazinho, que é o nosso deslocamento ocasionado pela força, certo? Então eu tenho o deltazinho T ocasionado pela temperatura e o deltazinho F, que é o deslocamento ocasionado pela força, certo? Lembrando que essas forças são as forças que vão restringir o deslocamento da nossa barrinha. Então, para que essa barra esteja em equilíbrio, o nosso deltazinho T tem que ser igual ao delta F. Como é que a gente calcula o delta F? Esse deltazinho F a gente já viu que ele vai ser igual à força vezes o comprimento dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção, certo? Então, calculando isso aqui, a gente chega nesse valor aqui de 5 vezes 10 a menos 12 vezes F vezes L dividido pela área, certo? Então, nós igualamos o deltazinho T pelo nosso deltazinho F, chegando a essa expressão aqui, certo? Então, utilizando o programa, o que foi que a gente faz? Como a gente está utilizando esse programinha aqui, ele já calcula para a gente, certo? Mas vocês podem calcular aqui na calculadora, fazer as contas na calculadora que vai dar a mesma coisa, certo?
Então, resolvendo para F, ele vai encontrar um valor de F igual a 72 vezes 10 a 6 Pascal multiplicado pela área. Certo? Então, ele encontrou essa força dessa forma aqui, certo? Como aqui ele está pedindo a tensão térmica desenvolvida, a tensão vai ser igual à força sobre área. Então, eu pego esse valor da força aqui, coloco no numerador, que é 72 vezes 10 a 6 Pascal vezes a área, e divido pela área. Então, a área vai cortar com a área, então, com isso, eu vou encontrar uma tensão de 72 vezes 10 a 6 Pascal, que é igual a 72 megapascal, certo? Então, essa é a nossa tensão térmica que ele pede na questão, certo? Essa é a tensão térmica desenvolvida na barra. Beleza? Então, esse foi o nosso exemplinho 10 aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse exemplo ou qualquer outro exemplo que a gente for resolvendo aqui, vocês podem perguntar lá no Google Classroom, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos resolver agora o exemplo 11, pessoal. Vamos resolver agora o exemplo 11, certo? Esse nosso exemplo 11 aqui, nós vamos ter uma barra formada por 3 materiais distintos, certo? Então, aqui a gente percebe que é um conjunto bem ajustado também entre 2 apoios fixos, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, e você vai ter uma variação de temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. E ele pede para a gente calcular essa tensão normal média em cada material, certo? Então, a diferença desse exemplo para o outro é que aqui nós vamos ter uma barra formada por 3 materiais distintos, são 3 comprimentos distintos e 3 seções de área distintas, certo? Então, como é que a gente faz esse tipo de questão aqui? Vamos ver aqui. Então, essa questão eu também resolvi aqui no Maple, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu coloquei todos os dados dos materiais, né? Coeficiente de dilatação do aço, que ele deu na questão, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação do latão, 21 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação do cobre, 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Então, aqui, coloquei o valor da temperatura inicial, temperatura final, calculei o ΔT, né? Que é a final menos a inicial. Aqui, nesse caso, o nosso ΔT vai ser de 40 graus Celsius. Em seguida, coloquei os valores dos modos de elasticidade de cada material, certo? Modo de elasticidade do aço, 200 gigapascal, latão, 100 gigapascal e cobre, 120 gigapascal. Em seguida, coloquei os valores dos comprimentos iniciais de cada pedacinho da nossa barra. O comprimento inicial da barra de aço, 300 mm. O comprimento inicial da barra de latão, 200 mm. O comprimento inicial da barra de cobre, 100 mm. Certo? E por último, coloquei os valores das áreas das seções de cada um dos segmentos. Então, a seção de aço tem uma área de 200 mm², a seção de latão, uma área de 450 mm² e a seção de cobre, uma área de 515 mm², certo? Então, o que é que vai acontecer com essa nossa barrinha aqui, pessoal? Então, essa nossa barrinha, ela vai ter um ΔT e um ΔF. Cada segmento vai sofrer um ΔT e vai sofrer um ΔF, certo? O ΔT é a variação de comprimento devido à variação de temperatura e o ΔF é a variação de comprimento devido à força que está sendo aplicada aqui nos apoios da nossa barra, certo? Então, cada lado dessa nossa barrinha aqui, nós vamos ter uma forcinha F aqui em cada
extremidade dessa barra, que é a força que vai impedir que essa barra aumente de comprimento. Então, para que essa barra se mantenha em equilíbrio, o delta F de cada uma dessas barras tem que ser igual ao delta T de cada uma delas, certo? Para que se mantenha em equilíbrio. Então, primeiramente, vamos calcular o delta T de cada segmento dessa barrinha aqui. Então, o nosso ΔT do segmento em aço, ele vai ser igual ao coeficiente de dilatação do aço, vezes a variação de temperatura, vezes o comprimento inicial do nosso segmento, certo? Então, isso vai nos dar um ΔT no aço de 144 vezes 10 a menos 3 milímetros, certo? Lembrando que a unidade aqui do coeficiente é grau Celsius a menos 1, o ΔT é grau Celsius, então corta grau Celsius a menos 1 com grau Celsius. E a unidade que vai ficar no final de ΔT vai ser a mesma unidade que a gente entrar com o comprimento inicial do segmento, certo? E aqui no caso vai ser, como a gente aqui entrou em milímetros, nós vamos ter 144 vezes 10 a menos 3 milímetros, certo? Até aí tudo bem, né? Então, da mesma forma que a gente calculou o ΔT do aço, a gente vai calcular o ΔT do latão e o ΔT do cobre, certo? Da mesma forma. ΔT do latão vai ser igual ao coeficiente de dilatação do latão, vezes o ΔT, vezes o comprimento inicial do latão. Com isso, a gente chega num valor de 168 vezes 10 a menos 3 milímetros. E no cobre, 68 vezes 10 a menos 3 milímetros, certo? Depois de calcular os deltas, que são as variações de comprimento ocasionadas pela variação de temperatura, nós vamos calcular agora variação de comprimento ocasionada pela força que é aplicada nos apoios nessa nossa barrinha aqui, certo? Então vamos lá. O nosso ΔTF do aço ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual à força que é aplicada no apoio, vezes o comprimento inicial do segmento de aço, dividido pelo modo de elasticidade de aço, vezes a área da seção do segmento de aço, certo? Então, todos esses nossos deltas aqui, que a gente calcular, vão ficar em função de F. Reparem aqui, ó. Todos esses deltas Fs aqui, eles vão ficar em função de F, certo? Lembrando que essa força é a mesma, certo? Essa força é a mesma para os três segmentos, que é a força de restrição de deslocamento, que é a força que vai ser aplicada aqui, uma força F, e aqui desse lado também uma força F. Então essa força F é a mesma dos dois lados, certo? Que é a força que vai impedir que essa barra aumente de comprimento, certo? Então aqui a gente vai encontrar o ΔF igual a 7,5 vezes 10 a menos 12 F, 4,44 vezes 10 a menos 12 F e 1,62 vezes 10 a menos 12 F, certo? Então, para que essa barra se mantenha em equilíbrio, o somatório dos ΔTs tem que ser igual ao somatório dos ΔFs, certo? Então, para que a gente tenha o equilíbrio dessa barra, obrigatoriamente, o somatório do ΔT tem que ser igual ao somatório do ΔF, certo? Então, se a gente somar os ΔTs, a gente vai ter esse valor de 380 vezes 10 a menos 3. Se a gente somar os ΔF, a gente vai ter esse valor de 13,56 vezes 10 a menos 12 F. Então, passando isso daqui para cá, dividindo, eu tenho um F de 28,02 vezes 10 a 9. Certo? Beleza, pessoal? Eu tenho esse F de 28,02 vezes 10 a 9. Certo? Qual é a unidade que a gente está aqui? A unidade aqui vai ser em
Aqui vai ser a área, vai ser em milímetro quadrado. Então, para a gente chegar no valor final de Pascal, obrigatoriamente essa força vai ter que ser em Newton, não é isso? Não é isso, pessoal? Então, a gente vai ter aqui uma força em Newton, dividido por milímetro quadrado. No final, a gente vai ter megapascal, certo? Beleza? Então, o que é que a gente faz? Simplesmente a gente pega o valor dessa força aqui, que é o mesmo, certo? Para os 3 segmentos. Para encontrar a tensão em cada segmento, a gente pega o valor dessa força e simplesmente divide pela área da seção de cada segmento, certo? Aí no final a gente vai ter o valor das tensões, que é o que ele pede aqui, né? Ele pede que a gente determine a tensão normal média em cada material. Então, a única coisa que a gente vai fazer é pegar o valor dessa força que a gente encontrou e dividir pela área da seção de cada segmento, certo? Então, a tensão no latão vai ser igual a 62,27 vezes 10 a 6 Pascal, que é 62,27 megapascal. A tensão no cobre vai ser igual a 54,41 megapascal e a tensão no aço vai ser 140,1 megapascal, certo? Então, esses são os valores das tensões normais em cada segmento, beleza? Agora vamos para o exemplo 12. Vamos para o exemplinho 12, certo? Bem, o nosso exemplo 12, galera, é esse daqui, certo? Então, no caso do exemplo 12, a gente tem uma barra rígida. Essa barra rígida ela vai estar presa à parte superior de postes de aço e de alumínio. Então, aqui nós temos 2 postes de aço e um poste de alumínio aqui no centro. E temos essa barra rígida apoiada nesses postes. Cada poste tem um comprimento de 250 milímetros, certo? E a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Aí o que é que ele pede? A gente tem esse carregamento distribuído também sendo aplicado nessa barra rígida. Então ele pede para a gente determinar as tensões em cada um desses postes aqui, quando tiver um carregamento, que é esse carregamento distribuído aqui, e quando for aumentada a temperatura para 80 graus Celsius, certo? Então ele pede para a gente calcular essas tensões em cada um dos postes, quando você tem um carregamento de 150 kN por metro distribuído e um aumento de temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então vamos lá. Essa questãozinha aqui eu também fiz no Maple, certo, galera? Então vamos ver aqui, está aqui o exemplo 12. Então, inicialmente, colocamos os valores dos comprimentos iniciais. O comprimento inicial é o mesmo, né? Certo? Os postes eles possuem o mesmo comprimento inicial, que é de 250 milímetros. Então, comprimento do poste de aço 250, comprimento do poste de alumínio 250, temperatura inicial de 20 graus Celsius, temperatura final de 80. Então aqui a gente tem o cálculo da variação de temperatura, que vai ser a final menos a inicial, né, que dá 60 graus Celsius. Aqui os valores dos coeficientes de dilatação, que ele dá no próprio enunciado da questão. Coeficiente de dilatação do aço, 12 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação do alumínio, 23 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Certo? E em seguida, os valores dos módulos de elasticidade. O módulo de elasticidade do aço vai ser 200 gigapascal também, né? 200 gigapascal. O módulo de elasticidade do alumínio, 70 gigapascal. Certo?
E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é utilizar uma das equações de equilíbrio para tentar encontrar o valor dessas forças aqui. Por quê? Aqui, como nós temos dois postes diferentes, de dois materiais diferentes, nós vamos ter forças diferentes para o equilíbrio dessa barra rígida aqui, certo? Então, aqui nesse caso, nós vamos ter uma força atuando aqui, certo? Uma força atuando aqui e uma força atuando aqui. Vocês perdoem aí minha coordenação motora para fazer as setas, certo? Então aqui nós vamos ter essas três forças aqui equilibrando essa força distribuída aqui. Então aqui a gente vai ter F aço, aqui a gente vai ter F alumínio, e aqui a gente também vai ter F aço, certo? Beleza? Então a gente vai ter essa força igual a essa e vai ter uma força diferente aqui. Então para que haja para que a gente consiga encontrar o valor dessas forças aqui, a gente vai precisar de equação de equilíbrio e equação de compatibilidade. Então a gente vai começar com a equação de equilíbrio, certo? Então a primeira equação de equilíbrio que a gente vai utilizar é somatório dos momentos no ponto A, que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, certo? Então eu considerei que o somatório dos momentos nesse ponto A aqui vai ser igual a zero. Então se eu fizer isso, montando a nossa equação, como é que vai ficar a nossa equação? Fazendo isso. Vamos voltar aqui, né? Vocês perdoem a lentidão aí do computador, o computador é meio lento. Já ele volta. Então a gente tem que aplicar a equação de equilíbrio primeiramente e depois aplicar a equação de compatibilidade, certo? Vou esperar um pouquinho ele voltar aqui. Vamos lá. Voltou, beleza. Então está aqui a nossa equação. Somatório dos momentos em A vai ser igual a zero. Lembrando que a gente marcou como sendo o ponto A aqui nesse primeiro poste de aço aqui, certo? Então com isso nós vamos ter força do alumínio para cima vezes a distância, 300 milímetros, mais força do aço para cima vezes a distância, 600 milímetros, menos 150 kN por metro, que é a carga distribuída, vezes 600 milímetros, vezes a distância, que vai ser exatamente no meio da carga distribuída, né? Isso aqui a gente já viu, né? Que é a resultante da carga distribuída. Se ela for uma carga distribuída linear, a resultante vai ser exatamente no centro dela. Então, multiplicado pela distância, vai ser 300 milímetros. Então, isso tudo vai ser igual a zero. Então, essa é a nossa primeira equação, certo? Como nós temos duas incógnitas, nós precisamos de uma outra equação para poder encontrar o valor dessas incógnitas, certo? Então, para encontrar a força no alumínio e a força no aço, a gente precisa de mais uma equação, que é exatamente a equação de compatibilidade, certo? Então, com isso, a gente vai encontrar que a força do alumínio vai ser igual a 90.000 menos 2 vezes a força do aço, certo? Então, dando continuidade ao nosso problema,
eu coloquei logo aqui os valores dos diâmetros de cada poste, certo? Que é dado na questão. Como são postes, eles têm uma seção circular. E aqui nós temos o diâmetro do poste de aço como sendo de 40 milímetros, o diâmetro do poste de alumínio como sendo de 60 milímetros, certo? Aqui eu fiz um cálculozinho da área da seção de cada poste, né? A área da seção do poste de aço vai ser π vezes d ao quadrado dividido por 4. Aqui a gente achou uma área de 1,26 vezes 10 à terceira milímetros ao quadrado, certo? Lembrando que como a gente está considerando o diâmetro em milímetros, a área vai ser milímetros quadrados. E a área da seção do poste de alumínio vai ser igual a π d2 sobre 4 também, sendo que agora utilizando o diâmetro do poste de alumínio. Isso vai nos dar 2,83 vezes 10 à terceira milímetros quadrados, certo? Depois de calcular essas áreas das seções, eu venho para o cálculo dos deltas, certo, galera? Então, eu vou calcular os deltas e utilizar a equação de compatibilidade para utilizar a outra equação, certo? A outra equação que vai permitir que a gente encontre as nossas incógnitas, certo? Então, aplicamos a fórmula aqui do ΔT. Então, nós vamos ter um delta também ocasionado pela variação de temperatura e o delta ocasionado pela variação de temperatura, e o delta também é ocasionado pela aplicação das forças, certo? Então, o ΔT do aço vai ser igual ao coeficiente de dilatação do aço vezes o ΔT vezes o comprimento inicial do poste de aço, certo? Isso vai nos dar um valor de 180 vezes 10 a menos 3 milímetros. O nosso delta da força de aço vai ser igual à força de aço vezes o comprimento inicial do poste de aço dividido pelo modo de elasticidade do aço vezes a área da seção do aço. Então, isso vai nos dar um valor de 995,22 vezes 10 a menos 9 vezes a força do aço. E aí a gente faz a mesma coisa para o alumínio. ΔT do alumínio vai ser igual ao coeficiente de dilatação do alumínio vezes o ΔT vezes o comprimento do alumínio. Isso vai nos dar 345 vezes 10 a menos 3 milímetros. E o deltazinho F do alumínio vai ser igual à força do alumínio vezes o comprimento inicial do poste de alumínio dividido pelo modo de elasticidade vezes a área da seção. E isso vai nos dar esse valor de 1,26 vezes 10 a menos 6 multiplicado pela força do alumínio, certo? Então, essa é a nossa equaçãozinha de compatibilidade, certo? O deltazinho do aço obrigatoriamente tem que ser igual ao deltazinho do alumínio, certo? Isso significa que essa barrazinha rígida aqui, ela tem que se deslocar toda por igual, certo? Para cima ou para baixo, ela tem que se deslocar toda por igual, certo? Para que você tenha o equilíbrio desse nosso sistema aqui. Então, o nosso deltazinho do aço vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos ΔT do aço mais ΔF do aço, certo? Por quê? Porque aqui, pessoal, nós vamos ter um delta ocasionado pela variação de temperatura que vai ter um sinal contrário do delta ocasionado pela aplicação da força. Por isso que os sinais aqui são contrários. Então, isso vai ser igual a menos o delta de temperatura do poste de alumínio mais o delta da força do poste de alumínio, certo? Então, substituindo os valores nessa nossa equação de compatibilidade, nós vamos ter exatamente isso daqui, que é a nossa segunda equação, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu substituí aqui, reparem, ó, nós vamos ter essa equação aqui, certo? Eu repeti essa equação aqui embaixo e substituí o valor de F de alumínio
dessa equação aqui, ó. F de alumínio igual a 90.000 menos 2 vezes F de aço. Eu substituí aqui, ó, certo? Tá aqui. Então, o F de alumínio vai ser igual a 90.000 menos 2 vezes o F de aço. Substituí aqui e mandei o Maple calcular. Mandei ele calcular e ele retornou o valor da força de aço de menos 14,55 quilonewtons, certo? Então aqui a unidade aqui já é em newton, certo? Que é menos 14,55 vezes 10 a terceira newton, né? Que é menos 14,55 quilonewtons, certo? Então aqui ele já deu a unidade em newtons. Substituindo essa força na primeira equação lá de cima, que é essa daqui, a gente encontra a força no porte de alumínio. Então a força no porte de alumínio vai ser igual a 119,10 kilonewtons, certo? Sendo que ele não quer o valor das forças, ele quer o valor das tensões em cada poste, certo? Então, para encontrar o valor das tensões, nós simplesmente dividimos o valor da força pela área da seção do nosso poste, certo? Então, substituindo aqui o valor da força do aço e dividindo pelo valor da área da seção do aço, nós encontramos a tensão no aço no valor de menos 11,58 megapascal. Da mesma forma, se a gente substituir o valor da força do alumínio aqui na nossa equação e dividir o valor dessa força pela área da seção do alumínio, nós encontramos um valor de tensão de 42,14 megapascal, certo? Então, por que esses sinais aqui eles estão ao contrário? O que é que está acontecendo aqui? Bem, aqui a indicação desse sinal aqui significa que, assim como esse sinal aqui, ele é replicado aqui das forças, certo? Como aqui no cálculo das forças nós encontramos a força no aço negativa e a força do alumínio positiva, quando a gente vai encontrar as tensões, o sinal permanece, certo? O sinal permanece. Então isso significa dizer o quê? Significa que as forças que estão sendo aplicadas aqui, elas vão ter sinais contrários, certo? Essas forças que estão sendo aplicadas aqui, elas vão ter sinais contrários, certo? Aqui, inicialmente, nós consideramos que todas as forças estavam sendo aplicadas para cima. Então, por exemplo, como a gente encontrou um valor do F de aço negativo, significa dizer que, na verdade, essas forças que inicialmente tínhamos considerado como se estivessem sendo aplicadas para cima, na verdade, elas estão sendo aplicadas para baixo, certo? Então, para o equilíbrio do sistema, a força em cada poste desse de aço, ela está sendo aplicada para baixo, e a força nesse poste de alumínio do meio, realmente ela está sendo aplicada para cima, certo? Para o equilíbrio do sistema. Então, o sinal, ele está indicando isso. Beleza? Certo? Então, nós estamos aqui com 43 minutos de aula. Então, vamos dar continuidade aqui, certo? Bem, pessoal, então o que eu tinha para falar sobre tensão térmica era isso. Na verdade, aqui nada mais foi do que uma revisão da última aula presencial que a gente teve, né? E aqui ao final desse capítulo 4 eu quero que vocês resolvam essas 5 questõezinhas aqui para me entregar. Lembrando que essas questõezinhas vão valer nota no trabalho de vocês da N1, certo? Só pegando aqui o plano de atividades que eu tinha passado para vocês, rapidinho.
Inclusive, muita gente já me entregou essas questões, né? Então, quem já fez não vai precisar fazer de novo, certo? Então, aqui são as questões de... Aqui, no caso, são as questões de torção, né? Essas outras aqui eu já havia feito em sala de aula com vocês, né? Então, vamos prosseguir, certo? Então, vamos lá, galera. Vamos fechar aqui a aula de carga axial e vamos entrar no capítulo 5 de torção, certo? Vamos falar agora sobre torção. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora sobre torção, certo, galera? Torção ou torque, certo? Torção ou torque, galera, nada mais é do que o momento que tende a rotacionar um determinado elemento em torno do seu eixo longitudinal, certo? Então, qualquer movimento desse de rotação, que tende a rotacionar um determinado elemento, a gente chama de torque ou de torção, certo? Beleza? Então, o seu efeito ele é de interesse principalmente em projetos de equipamentos mecânicos, mas também tem certa relevância em estruturas civis. Aqui, pessoal, são só algumas figurinhas de estruturas civis, né, submetidas à torção, certo? Então aqui, por exemplo, essa figurinha aqui, nós temos todo esse pavimento aqui, provavelmente concreto armado, em balanço, certo? Então esses elementozinhos aqui, aqui no início aqui da nossa estrutura, esses elementos aqui eles vão estar submetidos à torção. Assim como essa estrutura aqui, que nada mais é do que aquela estrutura de parada de ônibus, certo? Então, essa lajezinha aqui de concreto, ela vai ter um carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído vai ter uma resultante aqui nessa placa que vai ocasionar uma torção nessa nossa vigazinha azul aqui, certo? Então, essa força vai fazer com que essa vigazinha azul ela rotacione para esse lado, certo? Então, isso daqui é uma torção. Então, isso é o que a gente chama de torção. Aqui nós temos outras estruturas submetidas à torção, né? Reparem no corrimão dessa escada, né? Ele foi submetido à torção também, certo? Esse edifício aqui, a arquitetura dele foi feita de maneira a gente imaginar que ele está sendo torsionado. E aqui essa escada helicoidal também, nós temos essa vigazinha aqui sendo rotacionada, certo? Então aqui nós temos alguns elementos submetidos à torção, certo? Então, pessoal, aqui nesse capítulo a gente vai falar principalmente sobre torção em elementos de eixo circular, certo? Em elementos de eixo circular. Então a gente vai analisar
o que exatamente acontece com um elemento desse de eixo circular quando ele é rotacionado ou quando ele é submetido a esse esforço de torção aqui, certo? Então, repare que analisando esse eixozinho aqui, quando a gente tem uma torção nesse lado aqui, para esse sentido, uma torção no sentido contrário, esses círculos eles vão permanecer circulares, certo? Esses círculos transversais, eles permanecem circulares. E essas retas longitudinais, elas vão ficar distorcidas, certo? Elas não vão mais permanecer perpendiculares às seções, certo? Elas vão ser torcidas. E as retas radiais, elas também vão permanecer retas. Então, isso é o que acontece quando nós temos um objeto submetido à torção. Então, as seções transversais elas vão continuar planas e as retas radiais também vão permanecer planas durante a deformação e as retas longitudinais elas vão sofrer essa deformação, certo? Então, o que é que acontece? Se um eixo ele estiver preso em uma determinada extremidade, que aqui nesse caso ele vai estar preso aqui nesse ponto, certo? Se esse eixo estiver preso aqui nesse ponto e for aplicado um torque na outra extremidade, aqui no caso, o plano sombreado da figura abaixo ele vai se distorcer e vai assumir uma forma oblíqua, certo? Então, pessoal, repare que antes desse objeto sofrer esse torque aqui, nós tínhamos esse plano aqui sem deformação, certo? Esse planozinho sombreado aqui, ele estava sem deformação. No momento que a gente aplica essa rotação aqui, esse ponto aqui desse plano, ele se desloca para cá, certo? Fazendo com que esse plano fique com esse formato oblíquo aí, certo? Então, o nosso plano deformado passa a ser esse plano aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o nosso plano deformado, certo? Esse é o nosso plano deformado. Beleza? Então, há como a gente calcular o valor desse ângulo que a gente chama de ângulo de torção, de acordo com o torque que está sendo aplicado nessa extremidade. Então é isso que a gente vai ver agora, certo? Lembrando que esse ângulo de torção ele varia ao longo desse plano deformado aqui, certo? Reparem que esse ângulo de torção aqui na origem ele vai ser zero e ele vai aumentando à medida que você vai se aproximando do plano de aplicação desse torque, certo? Então esse ângulo de torção ele vai variar ao longo de x, certo? Ele varia ao longo de x. A fim de compreender como essa distorção deforma o material, nós vamos isolar um pequeno elemento localizado a uma determinada distância ρ do centro do seu eixo, certo? Então, vamos pegar um elementozinho aqui do nosso eixo circular, localizado a uma distância ρ do centro do nosso eixo, que é esse elementozinho aqui, certo? E vamos dar um zoom nesse elemento para verificar o comportamento desse elemento quando esse torque é aplicado nessa superfíciezinha aqui, certo? O que é que acontece com esse nosso elementozinho? A diferença entre as rotações, que é o que a gente chama de ΔΦ, o nosso ΔΦ, pessoal, vai ser exatamente esse ângulozinho aqui, certo? Esse ângulozinho aqui é o nosso ΔΦ, certo? Então, a gente vai aprender a calcular essa variaçãozinha nesse ângulo aqui, ΔΦ, certo? Pela definição de deformação de cisalhamento, a gente tem que esse ângulozinho aqui, gama,
que é esse ângulozinho aqui em cima, aqui, ele vai ser igual a π sobre 2 menos o nosso θ, certo? Π sobre 2 menos o nosso θ, que na verdade esse θ aqui, ele não é θ, né, pessoal? Esse aqui é o θ'. Deixa eu só corrigir aqui, peraí. Esse nosso ângulozinho aqui, ele é o θ', né? Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Na verdade, esse θ, ele é o θ', certo? Só corrigindo aqui rapidinho. Beleza? Então, esse nosso θ aqui, que aqui estava como θ, não é θ, né, pessoal? Aqui é θ', certo? Porque a soma desses dois ângulos aqui, ó, a soma do θ' com o nosso gama é para ser π sobre 2, que é 90 graus. Então, essa deformação de cisalhamento, o gama vai ser igual a 90 graus que era o ângulo inicial antes da aplicação desse torque, menos o nosso ângulo final θ', certo? Então, aqui é para ser θ', beleza? Então, o que é que acontece aqui, galera? Aqui a gente tem uma relação entre o comprimento do elemento e a variação desse nosso ângulo de rotação aqui, certo? E a variação desse nosso ângulo de rotação. Então, esse nosso comprimento LBD, lembrando que LBD é o comprimento desse pedacinho aqui do nosso elemento, certo? Então, o comprimento desse pedacinho aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao ΔX, que é o comprimento desse segmentozinho aqui do nosso elemento, vezes o nosso gama. E isso daqui vai ser igual ao nosso ρ, certo? Ao nosso ρ, que é a distância do centro do nosso eixo até a extremidade do nosso elementozinho, vezes o nosso ΔΦ, certo? Então, o nosso comprimentozinho vai ser igual a ΔX vezes o gama, que vai ser igual ao ρ vezes o ΔΦ. Então, finalmente nós chegamos nessa expressão de Tφ dx vai ser igual a gama sobre ρ, certo? Beleza, galera? Então, nós vamos ter isso daqui, ó, certo? Então, à medida que você vai aumentando esse ρ aqui, você vai ter a variação desse nosso dφ em função de dx, beleza? Então, reparem que esse dφ dx ele vai mudando à medida que você vai aumentando o seu ρ aqui, certo? Beleza? Então, nós atingimos aqui o nosso gama máximo quando o nosso ρ é igual a C, certo? Que é o raio da nossa seção circular. Então, com isso, nós vamos ter que, como o dx e o dφ eles são os mesmos para todos os elementos localizados na seção, dφ dx vai ser igual a gama dividido por ρ, certo? Como essa variação é linear, o nosso gama dividido por ρ vai ser igual ao gama máximo dividido por C. Lembrando que C vai ser igual ao raio da nossa seção circular, certo? Então, pessoal, com isso nós temos essa relação aqui. O nosso gama vai ser igual a ρ dividido por C vezes o nosso gama máximo. Como eu já havia falado para vocês, como a gente está tratando de
elementos homogêneos e isotrópicos, a deformação de cisalhamento ela vai variar linearmente com a distância ao centroide do nosso eixo, certo? Então, como estamos trabalhando com um material com comportamento linear elástico, que obedece à nossa lei de Hooke, a nossa tensão de cisalhamento vai ser igual ao modo de elasticidade de cisalhamento vezes o nosso gama, certo? Então, a nossa tensão de cisalhamento, substituindo o valor do gama dessa equação nessa equação aqui da lei de Hooke, nós vamos ter que a nossa tensão de cisalhamento vai ser igual a ρ dividido por C vezes a tensão de cisalhamento máxima. Então, a tensão por cisalhamento ela também vai variar linearmente com a distância do centroide do eixo. Certo? Agora vamos encontrar a fórmula da torção. Certo? Então, para que essa seção esteja em equilíbrio, é necessário que a distribuição de tensão em toda essa seção transversal ela seja igual ao torque que está sendo aplicado, certo? Então, para encontrar o valor desse torque, nós temos que fazer um somatório nessa área de ρ vezes a tensão de cisalhamento dA, certo? Então, percebam que a tensão de cisalhamento ela vai ser maior à medida que você vai se aproximando da extremidade da sua seção transversal. Certo? Então, à medida que você vai se aproximando do raio, da medida de raio da sua seção transversal, essa tensão de cisalhamento ela vai aumentando. Então, para encontrar o valor desse torque, você vai somar essas tensões de cisalhamento ao longo dessa área, certo? Então, o torque vai ser igual à integral na área de ρ multiplicado pela tensão de cisalhamento. A gente viu que essa tensão de cisalhamento ela vai ser igual a ρ dividido por C, que é o raio da seção circular, multiplicado pela tensão de cisalhamento máximo dA. Então, essa tensão de cisalhamento máximo é uma constante, o C é uma constante, então vai para fora da integral. Então, com isso, nós temos que a tensão de cisalhamento máximo dividido por C multiplicado pela integral da área de ρ ao quadrado dA. Essa integral de ρ ao quadrado dA é o nosso famoso momento polar de inércia da seção. Esse é o nosso momento polar de inércia da seção. Então, com isso, nós temos que o torque ele vai ser igual à tensão de cisalhamento máximo dividido por C, que é o raio da seção circular, multiplicado pelo momento polar de inércia da nossa seção. Certo? Então, com isso, nós encontramos a fórmula da torção. Então, como as tensões de cisalhamento elas vão variar linearmente na seção transversal, podemos obter a tensão de cisalhamento em função da distância radial ρ. Então, a tensão de cisalhamento vai ser igual ao nosso torque, ou à nossa torção, vezes o ρ dividido pelo momento polar de inércia. Então, essa é a nossa fórmula da torção, certo? Onde T é o torque aplicado, certo? Nós vimos que torque é uma força multiplicada por uma distância, então o torque ele é dado em Newton vezes metro. A tensão de cisalhamento ela é dada em Pascal, ela pode ser dada em Pascal, que é a força sobre área. O ρ é a distância radial do centroide ao ponto na seção em que se deseja calcular a tensão de cisalhamento. Esse ρ ele é dado em metros. E o J é o nosso momento polar de inércia, que é dado em metro a quarta. Então, podemos perceber que a nossa tensão de cisalhamento ela vai ser zero no centro do eixo da nossa seção circular. Certo? Então, quando o ρ for igual a zero, a nossa tensão de cisalhamento vai ser zero. E quando o ρ for igual a C, a nossa tensão de cisalhamento vai ser máxima. Certo?
Então, essa nossa fórmula do cisalhamento desenvolvida, ela é válida se o eixo for circular, com material homogêneo, obedecendo à lei de Hooke. É muito importante a gente atentar para isso daqui, certo? E a tensão de cisalhamento, ela atua na seção transversal sempre na direção perpendicular a ρ, certo? Isso aqui é outro ponto importante, certo? Então, a nossa tensão de cisalhamento, ela vai estar sempre perpendicular ao nosso ρ. A força resultante gerada, ela deve fornecer uma torção em torno do centroide de modo, direção e sentido igual a T, que é o nosso torque, certo? Então, dando continuidade à nossa fórmula da torção, nós vamos ter aqui o cálculo do nosso momento polar de inércia de uma seção circular maciça, certo? Então, no caso de uma seção circular maciça, nós vamos ter isso daqui. Um elemento na forma de um anel infinitesimal com espessura dρ, certo? Nós vamos ter um elemento infinitesimal com espessura dρ e uma circunferência de 2πρ. Uma circunferência de 2πρ. Então, deste modo, a área dA desse anelzinho infinitesimal aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2πρ, que é o comprimento, vezes a espessurazinha dρ, certo? Agora, se a gente quiser encontrar o nosso momento polar de inércia, nós sabemos que o momento polar de inércia vai ser a integral na área de ρ ao quadrado dA, certo? Então, o nosso momento polar de inércia vai ser igual a π sobre 2 vezes c à quarta, certo? Substituindo o nosso 2πρ dρ aqui nessa expressão, a gente vai encontrar o nosso momento polar de inércia de uma seção circular maciça como sendo igual a π sobre 2 vezes c à quarta, onde c é o raio total dessa seção circular, certo? Então, para uma seção circular vazada, o nosso momento polar de inércia vai ser igual a π sobre 2, multiplicado pelo c externo à quarta, menos o c interno à quarta, certo? O que diferencia a seção circular maciça da seção circular vazada é essa questão da diferença aqui do valor do raio da seção para o cálculo do momento polar de inércia, certo? Agora nós vamos resolver o nosso primeiro exemplo de torção, certo? Então nós estamos com 1 hora e 7 minutos de aula, vamos resolver alguns exemplinhos agora e finalizamos a aula de hoje, certo? Então vamos lá. Então aqui nós temos a distribuição de tensão em um eixo maciço, representado por esse gráfico, ao longo de 3 linhas radiais arbitrárias, que são essas 3 linhas aqui, certo? Então a distribuição de tensões é essa. O valor da nossa tensão de cisalhamento máximo é 8 kPa/inch, certo? Que é 8 KSI, que equivale a 56 MPa. E nós temos um C, ou raio de seção circular, igual a 2 polegadas, que é igual a 50 milímetros, certo? Então ele pede para a gente determinar o torque interno da seção. Então vamos calcular esse torque interno. Agora você tem que ter uma paciênciazinha para o computador voltar aqui, que o bichinho é devagar. Pronto, vamos lá. Então, da mesma forma no capítulo 4, o capítulo 5 eu também fiz os exemplos aqui utilizando o Maple, certo, galera? Então, aqui é um exercíciozinho bem rápido, né? Perceba que aqui é um exercíciozinho bem rápido. Então, coloquei aqui o valor, inicialmente o valor do raio da nossa seção, que é 50 milímetros. Em seguida, calculei o momento polar de inércia de seção circular maciça, que a gente viu que é π sobre 2 vezes c à quarta.
chegando nesse valorzinho aqui de 9,81 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, certo? A nossa tensão de cisalhamento máxima já é dada na questão de 56 megapascal, beleza? Então, aqui simplesmente eu apliquei a fórmula da tensão de cisalhamento para a gente encontrar o nosso torque, que é o que ele pede na questão, certo? Simplesmente é aplicação de fórmula. Então, aqui nós temos tensão de cisalhamento igual ao torque vezes o ρ dividido pelo nosso momento polar. Então, com isso, a gente encontrou esse valor de 101,91 vezes 10 a menos 9 vezes o torque vezes o ρ, certo? Então, para calcular esse nosso torque máximo, então a gente percebe que esse nosso torque ele vai variar de acordo com o nosso ρ e de acordo com a nossa tensão de cisalhamento. Como aqui ele quer o torque interno da seção, o torque máximo, então nós vamos substituir os valores de tensão de cisalhamento máximo e substituir ρ por C para poder encontrar o nosso torque máximo, certo? Então, substituindo aqui nessa equação, tensão de cisalhamento máximo igual a 56 megapascal, o nosso ρ igual a C, que é igual ao raio da seção, que é 50 milímetros, e o nosso momento polar de inércia a gente já calculou anteriormente. Então, substituindo esses valores nessa equação e mandando o Maple calcular, ele já nos dá o valor desse nosso torque máximo, certo? Então, ele encontrou aqui um valor de torque máximo de 10,99 kN/m, certo? Lembrando que aqui ele está, como eu entrei os valores, como eu entrei com milímetro aqui e megapascal, no final ele vai dar Newton vezes milímetro, certo, galera? Então aqui ele está dando no final, a unidade no final aqui é Newton vezes milímetro, certo? Então, para transformar Newton vezes milímetro para quilonewton vezes metro, no final a gente vai ter um valor de 10,99 kN vezes metro, certo? Depois vocês façam essa conversão de unidades aí para ver se está batendo, certo? Porque o problema desse Maple é que a gente não consegue colocar as unidades direitinho. Aí às vezes fica um pouco confuso por causa disso. Mas vamos ver aqui. Porque aqui é milímetros, 50 milímetros, né? O nosso momento polar vai ficar milímetro a quarta. Aqui é megapascal. Vocês lembram que megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, né? Deixa eu só abrir um bloco de notas aqui, só para ver essa questão das unidades, para não ficar nenhuma dúvida, certo? Aqui. Só para ver essa questão da transformação de unidade aqui, para não ficar dúvida. Então aqui a gente tem a unidade de 50 milímetros. Aí aqui nós vamos ter 56 megapascal. O megapascal ele é equivalente a Newton por milímetro quadrado, certo? Então, quando a gente vem para cá, substituindo aqui na tensão de cisalhamento, a gente vai ter o seguinte: esse nosso 56 ele vai ser Newton dividido por milímetro quadrado. Isso daqui igual ao torque máximo vezes, aqui é o torque máximo, né? Torque máximo vezes o nosso C aqui que está em milímetro, certo? Dividido por momento polar que é milímetro a quarta, né?
Então, pessoal, como é que vai ficar a unidade desse torque máximo aqui? Milímetro por milímetro a 4 vai ficar milímetro a terceira aqui no denominador. Esse milímetro a terceira no denominador vai cortar com esse milímetro a segunda nesse outro denominador. Então, aqui no final, a gente vai ter o nosso torque máximo em Newton vezes milímetro. É isso? Newton vezes milímetro. Então, para transformar em quilonewton vezes metro, a gente vai dividir por 10 a sexta, certo? Então, isso daqui vai ser 1 sobre 10 a sexta quilonewton vezes metro. Aqui é Newton vezes milímetro, desculpe. Newton vezes milímetro, certo? Beleza? Então, aqui está 10,99 vezes 10 a sexta Newton vezes milímetro. Se eu dividir por 10 a sexta, no final eu vou ter 10,99 kilonewton vezes metro, certo? Só para ficar claro essa questão da unidade, certo, galera? Porque aqui, ó, 1 newton é 10 a menos 3 kilonewton. E 1 milímetro é 10 a menos 3 metro. Então, no final, eu vou ter 10 a menos 6, certo? Então, se eu pegar 10 a menos 6 e multiplicar por 10 a sexta, eu vou ter no final 10,99 kilonewton vezes metro. Então, esse torque aqui, ele está em newton vezes milímetro. Esse torque está em newton vezes milímetro, certo? Então, você transformando para kilonewton vezes metro, vai ficar 10,99 kilonewton vezes metro. Beleza? Então, tenham só cuidado com essa questão das unidades, certo? Porque aqui não dá para colocar as unidades direito. Então, eu vou colocando aqui no bloco de notas para tentar explicar para vocês. Então, vamos para o exemplo seguinte. Vamos para o exemplo seguinte, que é este daqui. Certo? Nesse nosso exemplo 2, o que é que nós temos aqui? Ele pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento desenvolvida nos pontos C, que é aqui, e no ponto D, certo? Dado esses valores de torque, essas dimensões, e o diâmetro do eixo maciço medindo 30 milímetros. Como é que a gente faz essa questão aqui? Vamos lá para o Maple de novo, certo? Vamos lá para o Maple. Como é que a gente faz essa questão aqui, pessoal? Então, vamos lá. Eu comecei digitando o valor do diâmetro, que é 30 milímetros. Calculei logo o valor de C, que é o nosso raio do eixo, né? O raio do eixo vai ser o diâmetro dividido por 2, que é 15 milímetros. E comecei calculando, aplicando a equação de equilíbrio para encontrar o valor do torque em cada ponto, certo? Então, eu considerei que aqui, esse eixo aqui, eu considerei como sendo o eixo X, certo? Considerei como sendo o eixo X. Então, eu apliquei essa equação de equilíbrio aqui. Somatório dos momentos do eixo X igual a zero, certo? Somatório dos momentos do eixo X igual a zero. Considerei esse sentido aqui anti-horário como sendo positivo e o sentido horário como sendo negativo. E calculei o somatório dos momentos x igual a zero em relação a esse ponto C aqui, ó, em relação ao ponto C. Então, do ponto C para o ponto A, eu vou ter dois torques, certo? Eu vou ter um torque aqui positivo de 300 newtons vezes metro e um torque negativo de 500 newtons vezes metro. Então, para que haja o equilíbrio dessa seção, eu preciso ter um outro torque aqui nesse ponto C para equilibrar esses dois torques aqui, certo?
Então eu utilizei essa equação de equilíbrio para encontrar qual seria o valor desse torque no ponto C, certo? Então, fazendo o somatório dos momentos em relação ao eixo x igual a zero, eu vou ter 300 Nm menos 500 Nm mais o torque em C tem que ser igual a zero. Então, coloquei aqui o Maple para calcular o valor desse torque em C e ele encontrou o torque em C igual a 200 newtons vezes metro, certo? Significa dizer que para que haja o equilíbrio, eu preciso de um torque de 200 newton vezes metro aqui no ponto C, no sentido anti-horário, certo? Então, calculei o valor desse torque em C, certo? E para encontrar a tensão de cisalhamento, eu preciso calcular primeiro o momento polar de inércia do eixo. O momento polar de inércia de um eixo maciço, a gente viu que ele vai ser igual a π sobre 2 vezes o raio do eixo, que é C, elevado a 4. Então aqui eu encontrei, substituindo o valor de C, que ele já substitui automaticamente, eu vou ter um momento polar de inércia de 79,48 vezes 10 a terceira milímetros a quarta. Aplicando a forma do cisalhamento, eu vou encontrar a tensão de cisalhamento no ponto C, que é uma das perguntas da questão. Essa tensão de cisalhamento no ponto C ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao torque, vezes o valor do raio da seção dividido pelo momento polar, certo? Então, o nosso torque vai ser 200 newton vezes metro, multiplicado pelo nosso C, que aqui eu já transformei, certo, galera? O nosso C aqui, eu já coloquei ele transformado, certo? Para o nosso resultado no final já dá em megapascal. Deixa eu usar aqui o nosso bloquinho de nota de novo para ver essa questão das unidades, para não confundir, certo? Então vamos lá. Então aqui como foi que eu fiz? Aqui a gente tem, deixa eu só separar isso aqui. Então aqui a gente tem o nosso torque de 200 Nm, certo? O nosso momento polar 79,48 vezes 10 a terceira. 79,48 vezes 10 a terceira milímetros a quarta. E no final, a nossa tensão de cisalhamento, eu já transformei aqui para no final dar em megapascal. Então, para dar em megapascal, nós vamos ter o quê? 200. Megapascal é newton por milímetro quadrado. Então, eu vou deixar aqui 200 newton, mantém newton, certo? E metro eu vou transformar para milímetro. Então, de metro para milímetro vai ser 10 a terceira. 10 a terceira milímetro, certo? Por isso que eu multipliquei, por isso que eu coloquei aqui vezes 10 a terceira, certo, galera? Então, fica 200 vezes 10 a terceira newton vezes milímetro. Multiplico por N, aí N já está em... Multiplico por N, não, desculpa. Multiplico por C, que é o raio da seção, que já está em milímetro, e divido pelo momento polar, que é milímetro a quarta. Certo? Aí com isso, eu vou ter no final a tensão de cisalhamento em C em megapascal. Beleza? Lembrando que megapascal é igual a newton por milímetro quadrado. Então no final eu encontro a tensão de cisalhamento igual a 37,74 megapascal. Beleza? Agora como é que eu acho a tensão de cisalhamento no ponto D? A tensão de cisalhamento no ponto D, eu vou seguir o mesmo passo a passo do cálculo da tensão de cisalhamento do ponto C. Certo, galera? O mesmo passo a passo. Certo?
A diferença aqui é que quando eu fui calcular o torque no ponto D, em vez de eu pegar todo esse comprimento aqui do eixo, eu considerei apenas esse torque de 400 aqui. Porque para que o eixo esteja em equilíbrio, o somatório dos momentos à direita tem que estar em equilíbrio, assim como o somatório dos momentos à esquerda também tem que estar em equilíbrio. Desculpe, direita para cá, esquerda para lá. Né? Então, o somatório dos momentos do eixo à esquerda tem que estar em equilíbrio, assim como o somatório dos momentos do eixo à direita tem que estar em equilíbrio. Então, para fazer menos conta, eu considerei apenas o somatório dos momentos do eixo x à direita, certo? Então, aplicando a equação de equilíbrio, somatório dos momentos do eixo x à direita igual a zero, eu vou ter 400 anti-horário positivo, mais o torque em D igual a zero. Então, o valor do meu torque em D vai ser quanto? Menos 400, certo? Então, o meu torque em D vai ser o mesmo torque desse aqui de 400 no sentido contrário, para que o eixo fique em equilíbrio, certo? Depois de encontrar o torque, aqui vai ser menos 400 Newton vezes metro, eu simplesmente aplico a equação de cisalhamento para encontrar o valor da tensão de cisalhamento no ponto D, certo? Da mesma forma que eu fiz para o ponto C. Beleza? Então, simplesmente substituo os valores aqui. 400 vezes 10 a terceira vezes C dividido pelo momento polar de inércia, eu vou encontrar no final um valor de tensão de cisalhamento de 75,49 megapascal. Certo? Então, no ponto D, eu vou ter uma tensão de cisalhamento maior do que no ponto C. Certo? Beleza? Então, o exemplo 2 era isso. Vamos agora para o exemplo 3, para finalizar a aula de hoje. O que é que ele pede aqui no exemplo 3, pessoal? Nós temos aqui um eixo maciço de raio C. Ele está submetido a um torque T, na extremidade dele. E ele pede para a gente determinar qual fração desse torque T é resistida pelo material contido na região externa do eixo, com raio interno de C sobre 2 e raio externo de C, certo? Então, pessoal, o que é que ele está pedindo aqui? Esse nosso torque aqui, ele é distribuído nesse eixo circular. Então, uma parte desse torque vai estar sendo aplicado nessa região aqui e uma parte do torque vai estar sendo aplicado nessa regiãozinha interna aqui. Então, ele quer que a gente calcule qual parte desse torque vai estar sendo aplicada nessa região aqui. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá para o Maple. Então, eu fiz aqui no Maple também, certo, galera? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que esse nosso DT, que é do torque, ele vai ser igual ao nosso ρ vezes o DF, certo? Então, a gente viu que o torque é igual a força vezes distância. Então, o nosso DT vai ser igual a ρdF, certo? Ele vai variar de acordo com a distância do nosso eixo circular, certo? Então, aqui a gente vai substituir o DF por tal dA, porque força é igual a tensão vezes a área. Aqui, no caso, é tensão de cisalhamento. Então, o nosso DT vai ser igual a tal dA. Então, vai ser DT igual a ρ tal dA. E a gente sabe que esse tal, ele é igual a isso daqui, certo? Então, o nosso DT vai ser igual a ρ vezes ρ sobre o raio da seção multiplicado pela tensão de cisalhamento máximo. E a gente sabe que o nosso dAzinho aqui, ele é igual a 2π ρ dA, certo? Que é igual ao comprimento da região da seção multiplicado pela espessura da região da seção. Então, no final, nós vamos ter que dt vai ser igual a ρ
vezes ρ sobre C, vezes a tensão de cisalhamento máximo, vezes 2πρ dρ, certo? Então, multiplicando esses termos aqui, a gente vai ter o torque total vai ser igual a integral de tudo isso aqui, de 0 até C. A integral de tudo isso com ρ variando de 0 a C, certo? Então, esse é o nosso torque total, certo? Então, nosso torque total vai ser igual à integral de tudo isso com ρ variando de 0 a C. Então, vai para fora da integral o que é constante, né? Então, vem para fora da integral 2, o π, a tensão de cisalhamento máximo e o nosso C. Fica dentro da integral apenas o ρ, certo? Então, no final, nós vamos ter que o torque total vai ser igual a 2π, tensão de cisalhamento máximo dividido por C, multiplicado pela integral de ρ ao cubo dρ, o ρ variando de 0 a C, certo? Então, calculando essa integral aqui, substituindo o ρ por C e calculando a integral, nós vamos ter que o torque total vai ser igual a 2π vezes a tensão de cisalhamento máximo dividido por C, vezes C a quarta dividido por 4. E no final chegamos nessa expressão aqui, ó. Torque total igual a π vezes a tensão de cisalhamento máximo, vezes C ao cubo dividido por 2. Beleza? Então, esse é o valor do nosso torque total. Mas, na questão, pede para a gente calcular, não é o torque total. Pede para a gente calcular o torque nessa região externa aqui do eixo. Ele está pedindo para a gente calcular o torque nessa região externa. Então, como é que a gente faz isso? Para calcular o torque na região externa, como é que a gente faz? Nós vamos ter isso daqui, ó. O torque externo, ele vai ser igual a 2π, tensão de cisalhamento máximo. Eu estou só repetindo isso aqui, certo, pessoal? Essa expressão aqui de cima. 2π, tensão de cisalhamento máximo sobre C, vezes a integral de ρ ao cubo dρ, sendo que em vez de eu pegar o intervalo de 0 a C, eu vou pegar um intervalo de C sobre 2 a C, porque ele quer o torque só nessa região aqui, certo? Então, quando eu vou calcular a integral, eu vou calcular a integral apenas de C sobre 2 a C. Então, a diferença vai ser essa. Então, repetindo o que é constante aqui, eu vou calcular a integral de ρ ao cubo dρ, substituindo aqui os valores de C a C sobre 2, eu vou chegar nessa expressão aqui, 2π, tensão de cisalhamento máximo sobre C, vezes C a 4 sobre 4, menos C sobre 2 a 4 dividido por 4. Então, calculando isso daqui, eu vou chegar no final nessa expressão aqui, ó. O nosso torque externo, que é o que ele pede, vai ser igual a 15 sobre 16 vezes π, vezes a tensão de cisalhamento máximo, vezes C ao cubo sobre 2. Então, reparem que esse torque externo, ele vai ser igual a 15/16 do torque total, porque isso daqui, esse π, tensão de cisalhamento máximo, C ao cubo sobre 2 é o nosso torque total. Então, o torque só dessa área externa aqui vai ser igual a 15 sobre 16 desse torque total, que dá um total de 93,75% do torque total, certo? Então, o que a gente conclui com esse raciocínio é que praticamente todo o torque ele vai ser aplicado da metade da seção para fora, certo? Então, praticamente todo o torque ele vai ser resistido na metade da seção para fora, beleza? Então, essa é a conclusão que a gente tira em relação a essa questãozinha aqui, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso, certo?
A próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo falando sobre ângulo de torção, certo? Então o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Vou passar para vocês dois exercíciozinhos para vocês fazerem, para contar como presença. Vocês podem me entregar esse exercício até o final do semestre, certo? E por hoje é só. Esses exercícios eu vou passar para vocês utilizando a ferramenta Google Forms, certo? Desculpa. Então eu vou passar para vocês esses exercícios usando a ferramenta do Google Forms. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus aí, se cuidem. E próxima aula a gente continua a partir desse slide 17 aqui, beleza? Pois valeu, galera. Tenham um ótimo dia.